A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Urbanístico, tem a honra de apresentar o webinar Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Urbano, Painel 3, Mobilidade e Tecnologia, Diretrizes Regulatórias para o Incentivo à Tecnologia no Setor. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU, a saber, cidades e comunidades sustentáveis. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos no nosso mês da mobilidade. E hoje é um dia especial, é o Dia Mundial Sem Carro, e é um dia importante, onde a gente repensa e pensa na mobilidade ativa e na integração de todos os transportes. E para isso a tecnologia ela é fundamental e ela é bastante, ela vai ser um instrumento bastante importante para que a gente consiga equacionar todo esse sistema. Nós começamos na primeira terça-feira tratando do transporte coletivo de passageiros, com um time de excelência, tratando de temas desafiadores, difíceis, e pontos delicados que foram trazidos e muito bem colocados. Na sequência, nós tivemos uma discussão sobre a calçada e a própria rua, também outro ponto delicado e que traz controvérsias, discussões. E hoje a gente tem essa temática importantíssima e esse time maravilhoso que eu de antemão já agradeço a presença, tanto do Vitor Magnani, da Juliana Minoreno e da minha xará, a Lilian Lima. Estou muito feliz com essa mesa cheia de meninas, porque é muito difícil na temática mobilidade, ela ainda é uma temática que prioritariamente é feita pelo público masculino, então é uma felicidade vocês estarem aqui, temos 3 representantes, e o Vitor que nos acompanha, que sei que é um apoiador desta causa também, e então, agradeço a todos vocês. A Manuela vai ser a nossa mediadora, vai fazer a apresentação dos 3. Eu tenho certeza que a discussão de hoje ela vai se encaixar e complementar tudo que a gente já vem discutindo. Na semana que vem, eu já convido todos vocês, que vai ser o nosso último painel, que vai ser a mobilidade e o planejamento territorial. Então, nós procuramos, nesse mês, discutir todos os pontos desse conjunto necessário para a gente trazer uma abordagem que seja efetiva para a mobilidade urbana. Então, todos muito bem-vindos, façam as suas perguntas no chat, vamos fazer vamos aproveitar esse momento como um momento de reflexão, e eu agradeço à OAB por ter dado espaço à criação de uma comissão de direito urbanístico autônoma e, mais ainda, por nos propiciar esses momentos dessas discussões e com temas tão importantes. Então, todos muito bem-vindos, muito obrigada a essa mesa maravilhosa. Manuela, agora você toma assento e a mesa é sua. E eu vou ficar aqui acompanhando e ouvindo vocês. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos os participantes, aos palestrantes. Bom, a Lilian já falou muito bem, né, sobre o dia de hoje, o que representa, então não vou me alongar aqui, né, como vocês sabem, o painel de hoje vai discutir o papel da tecnologia para o enfrentamento dos desafios relacionados à mobilidade, principalmente, né, agora durante e após a pandemia, e vamos também abordar aspectos relacionados às diretrizes regulatórias para incentivo da tecnologia no setor, né, então, bom, vou apresentar aqui o Vitor Magnani, ele é presidente da Associação Brasileira Online to Offline, que reúne plataformas que conectam usuários a produtos e serviços, e também preside o Conselho do Comércio Eletrônico, da FEComércio,
e atualmente acompanha o time da Log e é coautor do livro O Mundo Quase Secreto das Startups. A Juliana Minorello é Head de Relações Governamentais da Tembice e vice-presidente da Associação Brasileira Online e Offline, a mesma que o Vitor preside, e é formada em Direito, possui 12 anos de experiência em órgãos do setor público e privado, foi diretora jurídica de Relações Governamentais da Cabify Brasil e da EasyTax Brasil, onde liderou o Comitê de Igualdade de Gênero, e também atuou como advogada no Groupon Brasil e em outras empresas de tecnologia. A Lilian é cientista social, especialista em gestão pública e coordenadora do Comitê de Mobilidade Urbana da ABO2O, Associação Brasileira Online e Offline, e atualmente acompanha o time de políticas públicas da 99. E agora a gente vai começar com o Vitor, então fiquem à vontade. Todos que quiserem fazer perguntas já podem fazer perguntas por aqui, pelo chat, e a gente, ao final, vai abrir um espaço de debate, mas quem tiver perguntas já pode mandar. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, muito me honra retornar agora em público para uma discussão essencial para a dinâmica do nosso dia a dia, porque as pessoas convivem e têm a percepção dos problemas nas cidades. E a mobilidade tem tudo a ver com isso. Então, antes disso, eu vou falar um pouquinho mais da associação, o que a gente vem pensando em conjunto e também alguns temas importantes que a gente gostaria de falar nesse nosso papo. A Associação Brasileira Online e Offline, embora tenha esse nome ingrato, é o gênero que melhor congrega inúmeras espécies de plataformas digitais que reúnem uma série de atores para gerar negócio dentro delas. Então, a gente pode ter plataforma que reúne um prestador de serviço com o consumidor, a gente pode ter plataformas que reúnam comerciantes. Então, a dinâmica em torno dessas plataformas digitais é muito diversa, porque eu posso ter, de um lado, um carpinteiro, um marceneiro, um motorista privado, um entregador, um médico, e telemedicina está sendo muito utilizado nos dias de hoje, mas também eu posso ter todo tipo de comércio, inclusive restaurantes. Além disso, lá no nosso grupo, a gente reúne meios de pagamentos digitais. Então, a gente tem diversos subcredenciadores, que é a nomenclatura que o Banco Central utiliza, que facilitam esse processo de negócio dentro desse ambiente virtual que reúne esses atores, né? E, por fim, a gente tem alguns fundos de investimento dentro do grupo para compor a tríade que desenvolve esse segmento no Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente ainda está no início desse setor no Brasil. O Brasil ele tem um mercado consumidor gigantesco, tem mais de 200 milhões de habitantes, só que um índice de penetração do universo digital muito pequeno ainda. Então, se a gente olhar para o comércio eletrônico, apenas 6% do comércio como um todo está digitalizado, ou seja, a gente tem uma margem aí de crescimento ainda muito grande. Por outro lado, a gente já tem 45 milhões de brasileiros e brasileiras que utilizaram pelo menos uma vez na vida uma plataforma digital para gerar renda. Então, pode ser por meio da mobilidade, pode ser por meio do varejo, enfim, as possibilidades são inúmeras. Então, o que eu quero dizer eu acho que a gente tem ainda um processo de desenvolvimento muito grande e a mobilidade, ela é essencial porque no nosso segmento, pelo fato de a gente reunir esses atores, a gente possui muitos dados relacionados a essa dinâmica. Então, naquelas plataformas que operam no ride-hailing, ou seja, com serviço individual privado de passageiros, a gente consegue extrair dados significativos para a gestão da cidade, e as empresas estão cooperando para isso. E, por outro lado, a gente tem, para logística e delivery, também muitos dados interessantes e muitas informações que a gente pode utilizar e ajudar diversas prefeituras nesse processo
de elaboração de políticas públicas. E, por fim, a gente tem aí, para o compartilhamento de modais e para bike, patinete, também é uma oportunidade significativa aí para a gente diminuir, estamos no Dia Mundial Sem Carro, de diminuir o uso desses veículos, partindo até de um pressuposto em que a gente vai ter menos proprietários de carros e mais compartilhamentos de carros. Carro não vai sumir tão fácil assim da nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que abordar 3 grandes elementos aí. Eu acho que toda e qualquer discussão vai passar por esses 3 grandes. Um eixo, que é a legislação. Qual é o arcabouço jurídico que a gente tem tratando do assunto mobilidade urbana? E aí você tem um cunho tributário, você tem um cunho trabalhista, você pode ter um cunho de política pública de ordenação do ambiente que a gente vive. Você tem um outro pilar aqui importante, que é o pilar de operação, como que a gente pode utilizar a operação, a tecnologia em benefício das pessoas. Isso pode ser até em virtude de coisas que a gente ainda não tem ainda desenhado ainda com os órgãos públicos, de compartilhamento, troca dessas informações. E o terceiro é como a gente, com ações positivas, a gente consegue mudar o nosso espaço urbano, seja por uma campanha de segurança no trânsito, seja também propostas de mudança do desenho do viário. Porque quando a gente está falando de mobilidade, o desenho do viário é muito importante, porque dependendo do desenho do viário, você tem uma sugestão de mais veículos em um ambiente, ou mais pedestres, ou mais bikes, ou mais motos. E também a gente tem, pelo desenho do viário, a condição de ter mais ou menos acidentes em determinadas situações. Então, e eu vou dar um exemplo, só porque é um exemplo que combina bem com o dia a dia da professora Lilian, que é professora do Mackenzie, que é aquela curva à esquerda que tem na Consolação. Você tem lá toda uma via que tem uma velocidade significativa e você tem que fazer uma curva à esquerda que você atravessa uma via em sentido contrário, ali, inclusive com uma faixa de ônibus no meio. Então, assim, ali já ocorrem alguns acidentes. Então, o desenho do viário é preponderante para a gente saber, inclusive, como que a gente convive. Então, acho que essas são as minhas linhas gerais introdutórias. E aí, só destacando, a Lilian é a pessoa que está liderando um processo de discussão muito importante dentro do grupo, com todas as empresas reunidas. Então, a gente tem a Log, tem a Tembice e a 99, mas também temos a RAP, você tem outras menores também de delivery, você tem Food Finder, iSog, Alfred, City, você tem a BlaBlaCar, Lady Driver, enfim, esse universo ainda é muito jovem e está crescendo ainda, então a gente vai ver muita plataforma surgir ainda. E a Juliana enfim, é da velha guarda da economia digital, desde o início acompanhou o desenvolvimento da tecnologia e as mudanças que foram realizadas nesses 3 aspectos que eu citei para vocês, desde dos longínquos aí 2013, 2014. Acho que podemos passar para a Juliana, então? Juliana? Claro, claro. Perfeito. Gente, queria agradecer muito pelo convite, dizer que eu estou muito honrada mesmo de fazer parte
painel em especial no Dia Mundial Sem Carro, né, para falar de mobilidade ativa. Então, eu preparei até uma apresentaçãozinha, eu vou compartilhar para trazer um pouquinho do histórico, né, de como a gente vem sentindo a evolução da mobilidade, em especial da mobilidade ativa, e qual que é o papel da tecnologia, né, nessa trajetória. Inclusive trazendo um pouquinho do que a gente tem de perspectivas para o futuro, né? Porque a tecnologia abre um leque de possibilidades infinitas e como que a gente enxerga essa evolução, né, daqui para frente. Então, vou compartilhar a minha tela. Só confirmem se vocês conseguem ver. Sim? Perfeito. Sim, vendo muito bem. Perfeito. Então, vou falar um pouquinho da trajetória da Tembici, né? A Tembici é a empresa líder de micromobilidade na América Latina. A gente montou as operações no Brasil. Começou em 17, né? A gente sente uma evolução exponencial desde então. A gente tem hoje mais de 2 milhões de viagens por mês, 3 milhões de usuários, e a gente sente essa consolidação, né, da tendência de usar a mobilidade ativa para esses deslocamentos. E só que nem sempre foi assim, né? A gente, esse movimento assim de bike sharing e no modelo que tem hoje, ele começou nos anos 2000. Antes disso, muito lá atrás, algumas décadas atrás, você tinha um modelo de compartilhamento que ele era muito analógico, né? Você tinha, para você conseguir desbloquear uma bicicleta, você precisava de uma ficha que era muito parecida com a que se usava nos orelhões, né? Então, você não tinha uma possibilidade, por exemplo, de pagamento pelo smartphone, uma possibilidade de você visualizar onde estavam as estações, onde estão as estações, para poder fazer o desbloqueio e a devolução dessas estações, traçar a melhor rota. Então, com a massificação da internet e a popularização do uso dos celulares, você proporciona esse ganho de escala, né? Então, a tecnologia vem para trazer o ganho de escala e, a partir de então, começa a se popularizar esse modelo de bike sharing que a gente começa a ver a partir dos anos 2000. Né? Então, você consegue trazer ferramentas mesmo para você conseguir, de dados, para você conseguir mapear o seu usuário e fazer ajustes no seu produto que melhor se adequem a essas demandas, né? Então, você consegue oferecer produtos específicos para determinados perfis de usuários. Então, você consegue ganhar em termos de qualidade e de experiência desse usuário, assim, de forma exponencial, justamente em razão da tecnologia. E assim, o mercado, né, a possibilidade de evolução para a mobilidade ativa, ela é gigantesca, né? Hoje a gente tem 70% das viagens que são realizadas nas grandes cidades, elas são de até 8 quilômetros. E são justamente essa distância, ela é considerada uma distância ciclável, né? Ela é considerada uma distância que ela é caminhável e enfim, você conseguiria desafogar hoje a estrutura que você tem do mobiliário urbano, a infraestrutura que você tem, que hoje é muito destinada ao carro, ela poderia ser otimizada e aproveitada de uma forma muito mais inteligente, essas curtas distâncias, né, com a mobilidade ativa. Só a título de curiosidade, assim, hoje a gente tem um crescimento super expressivo, né? A gente estima que mais de 3% de todas as viagens que são realizadas no Brasil, elas são feitas por bicicleta, né? Então, todos os dias são realizadas mais de 4,38 milhões de viagens de bicicletas pelo Brasil. Enfim, só da Tembici, a gente tem mais de 31 milhões de viagens acumuladas em todo o sistema. Né? Então, aqui eu trouxe até um pouquinho do gráfico da evolução da micromobilidade no mundo e também a perspectiva de valores desse setor, né? Então, a Berkeley, ela fez uma estimativa do mercado de mais de 1,7 trilhões, com a América Latina tendo uma participação muito expressiva
né, para os próximos anos, né? Então, hoje a gente percebe que Europa e Estados Unidos, esse mercado ele é muito maior, né, muito mais consolidado, mas os prognósticos são de que a América Latina ela vai ter essa evolução bem significativa nos próximos anos. E aqui um pouquinho do impacto da micromobilidade no trânsito, né? A gente sempre faz esse comparativo do espaço do viário que ocupa, né, tanto a mobilidade ativa, a mobilidade a pé, como também o espaço que é ocupado por bicicleta. Ela não se compara, né? Ela é muito inferior ao espaço que é usado por um veículo, né? Em especial um veículo próprio. Então, você tem uma necessidade de otimizar, para viagens mais curtas, né? Uma necessidade de otimizar a infraestrutura, né? E se você for perceber a lógica de política pública que é desenvolvida nas cidades, você tem uma destinação desse viário muito maior para os veículos, né? Para os veículos automotores. Então, você percebe, por exemplo, na Europa, você tem para mobilidade ativa, para bicicletas, você tem uma destinação de 40% a 54% dessa infraestrutura. Estados Unidos, isso cai para menos de 4%. Né? Então, Brasil, América Latina, a gente ainda tem um desafio muito grande de investimento em infraestrutura para a mobilidade ativa. Né? Aqui, acho que trazer um pouquinho de dados de impacto no PIB, né? Você tem que o uso da bicicleta ela pode representar um aumento de 225 milhões no PIB só de São Paulo. Né? Esse foi um estudo feito pelo SEBRAP, né? E aqui ele considera tanto o tempo de deslocamento, né, dessas viagens curtas, que geralmente são mais rápidas, feitas de bicicleta, e também questões de comércio local, né? Quando a sua interação com a cidade ela é muito diferente quando você faz por bicicleta, né? Então, você tem essa diferença e você consegue fomentar o comércio local. E aqui também um pouquinho da diferença dos gastos individuais, né? Então, aqui foi uma matéria publicada no G1, né, do custo, né, de cada um dos transportes por ano, né, considerando essa distância de 7,5 quilômetros. Né? Então, é bem significativa a economia que você consegue ter, combinando, por exemplo, bicicleta, transporte coletivo, compartilhamento de transporte privado, enfim. E aqui um pouquinho do impacto no clima, né? Então, hoje essa preocupação está cada vez mais latente, né? A gente vê, enfim, o que a gente está passando agora, enfim, das queimadas, e suscita muito esse questionamento, né? O que a gente consegue fazer para reduzir emissões de CO2, né? Então, aqui a gente fez um cálculo do que a gente teve de economia pela Tembice, né? Só do que a gente teve no nosso sistema em 2019 e 2020. Né? Então, só em 2019 foram 9.625 toneladas de CO2 economizados. Em 2020, a gente está com 2.113 toneladas, isso considerando março, né? Esse cálculo até março. E aqui também tem alguns dados do impacto no SUS. Então, como a bicicleta ela consegue reduzir os gastos do Sistema Único de Saúde. E aí surge a pergunta, né? Como que será a mobilidade no mundo pós-pandêmico e como que a tecnologia vai fazer parte dessas mudanças, né? Porque uma coisa é certa, a mobilidade ela já está mudando e certamente as pessoas vão ter, vão considerar essa questão de segurança e de saúde nos deslocamentos diários. Né? Então aqui a gente trouxe um dos pontos, né, que a gente observa aqui de mudança de tendência é um aumento no uso da bicicleta como transporte. Né? Então, a gente vê até a OMS sugerindo o uso da bike, considerando que ela é feita ao ar livre e ela é um transporte individual. Né? E também teve uma pesquisa recente do IBOP que sinalizou que 70% das pessoas, após a pandemia, a cidade de São Paulo deve investir mais, né, em sistemas que priorizem o deslocamento a pé e de bicicleta, e que quando o isolamento não for mais necessário, 38% dos entrevistados, eles pretendem se deslocar mais a pé
e 20% pretendem usar mais a bicicleta, né? Então, a gente percebe que a bicicleta é uma tendência, tanto que diversas cidades do mundo elas já estão investindo na infraestrutura, mesmo que provisória, né? Então, você percebe o Bogotá investindo nessa malha cicloviária, Paris também criando aqueles pop-up lanes, né, que são ciclovias provisórias, também Milão. E a gente percebe essas iniciativas vindo para o Brasil também, né? Pernambuco, eles estavam com uma iniciativa também de ciclovias provisórias. Enfim, aqui acho que o aumento do uso da bicicleta é uma das tendências. Outro ponto que a gente tem que não está começando agora, né? Já é uma discussão de longa data, mas que com certeza vai se intensificar, a integração modal. E não só a integração modal física, mas também a integração modal em relação aos meios de pagamento, né? Então, a gente observa iniciativas, por exemplo, na Finlândia, um aplicativo que te possibilita escolher a melhor rota de acordo com os critérios que você selecionou para aquele dia, né? Então, eu quero a rota mais sustentável, eu quero a rota mais econômica, eu quero a rota mais rápida. E o aplicativo, ele te mostra não só o melhor trajeto para você naquele momento, mas também te possibilita fazer o pagamento desses modais por meio de um aplicativo integrado, né? E considerando também o transporte coletivo. E esse é um dos pontos que, em todas as conversas que a gente tem com o poder público, ele é sinalizado como um ponto de investimento, de preocupação do poder público, né? Então, a gente tem algumas iniciativas já em Porto Alegre, de criação de um aplicativo que busca ser integrado. A gente percebe iniciativas em São Paulo também para tentar criar esse aplicativo, essa solução que consiga viabilizar essa integração, né? Que é fundamental e a gente entende que vai desempenhar um papel muito importante no futuro. Aqui um pouquinho da terceira, terceiro ponto que a gente enxerga como tendência são os modais elétricos, né? Aqui eu trouxe um pouquinho das bicicletas, mas com certeza isso em relação a todos os modais, né? Então, do lado da bicicleta, você percebe que você tem 3 vezes mais utilização da bicicleta elétrica. Ela permite usos, por exemplo, para distâncias maiores, um maior conforto, principalmente em topografias mais acentuadas, né? E aqui um desafio que eu vejo assim como significativo é a questão da eletrificação, né, da possibilidade de eletrificação usando o espaço público, né, tendo esses dispositivos, essas soluções para eletrificar esses modais. E também acho que hoje a gente tem uma realidade que ela é muito custosa, né? Então, se você for ver um carro elétrico, ele tem um valor muito acima do que de um carro regular, né? Então, ainda que você tenha essa preocupação, né? A gente, como Tem Bici, fez até uma pesquisa de mercado para tentar que os nossos carros que fazem a logística, eles fossem elétricos, mas o valor ele está muito acima do mercado, né? Então, o que a gente consegue, o que o poder público consegue fomentar para incentivar esse modal, né? O que ele consegue trazer de incentivo para incentivar esse modal que é mais limpo e mais sustentável. Aí o quarto ponto seria a IoT, né? Eu acho que está todo mundo também pensando, né, nesse prognóstico relacionado à internet das coisas. E no caso da bicicleta, a gente enxerga que é um equipamento que consegue trazer dados não só de deslocamento para a gente compartilhar e pensar em compartilhar com o poder público e pensar políticas públicas relacionadas à infraestrutura cicloviária, enfim, a uma série de outros aspectos, mas também dados, por exemplo, pluviométricos, questão de asfalto, se tem buraco, se não tem, questão de poluição e relevo. E só para terminar, o que a gente enxerga como desafios, né? Então, como a gente consegue incentivar o transporte ativo e os meios de transporte compartilhado, né? Como que a gente consegue fomentar essas iniciativas que resultam em benefício para a mobilidade urbana? Como que a gente consegue incentivar os modais elétricos? Como que a gente consegue incentivar a integração modal? A gente tem desafios tributários,
né? Então, hoje a bicicleta elétrica ela é tida como supérflua, ela paga uma alíquota gigantesca de IPI, por exemplo. A redução, como que a gente consegue criar políticas de redução de emissão de CO2, né? Então, a gente tem algumas cidades que têm projetos de zonas livres, né, de CO2, enfim. A gente tem desafios de dados, né? Eu comentei que os dados são fundamentais para o nosso modelo de negócios, mas a gente tem o desafio do LGPD agora. E, enfim, como o Vitor mencionou também, a questão das novas relações de trabalho, né? Como que a gente consegue adequar também isso em relação à mobilidade. Eu acho que são esses os pontos das discussões. Eu acho que agora com as perguntas a gente vai conseguir aprofundar também bastante. Deixa eu só aumentar aqui. E é isso, eu acho que queria até fomentar esse debate e puxar um pouquinho. A Lilian acho que vai falar um pouquinho agora também do que a gente pensa, né, como setor em termos de regulamentação. E eu acho que vai ser legal ouvir um pouquinho das perguntas e das provocações para a gente conseguir também trazer um pouquinho mais a fundo da nossa visão. Posso começar por aqui já, Manuela? Bom, gente, primeiro de tudo, cumprimentar aí Manuela, Vitor e Juliana, que são parceiros aí, dividem comigo os desafios do setor. Parabenizar toda a comissão de direito urbanística da OAB e principalmente aí a Lilian nessa liderança, com quem eu divido não só o nome, mas também a alegria, Lilian, que você comentou no início de termos várias mulheres aqui hoje debatendo sobre o tema de mobilidade. Então, isso é realmente, geralmente, esses debates estão com uma dificuldade de contar muito com a presença de gênero feminino, então isso também é uma super alegria. E acho que, além de tudo, a gente é super oportuno por estar falando de um tema tão importante em um mês, né, que é o mês da mobilidade urbana, e em um dia, que é o Dia Mundial Sem Carro. Então, super oportuno, acho que hoje a gente tem aqui super elementos para conseguir dialogar e colocar o que realmente importa na agenda de mobilidade, que eu acho que esse é o grande desafio. E temos vários atores aqui presentes a fim de mudar, né, e de trazer construção positiva nessa agenda. Acho que o primeiro ponto aqui para trazer um pouquinho, Vitor fez ali toda a explicação, né, perfeita já sobre o que é a associação, mas eu acho que mais do que isso, assim, também queria pontuar um pouquinho do que é o Comitê de Mobilidade Urbana e como que a gente se divide ali dentro na associação, endereçando alguns temas, justamente nesses comitês temáticos, que a gente consegue endereçar as nossas pautas, dialogar e ter uma agenda propositiva e construtiva. Acho que é muito isso que acontece ali, né, no Comitê de Mobilidade Urbana, e aí só para restringir um pouquinho dentro do universo grande do que tem na BOTO, a gente tem ali, então, as plataformas, enfim, que prestam serviços tecnológicos de mobilidade, tanto de pessoas, né, de indivíduos, quanto também de bens e objetos. Então, a gente tem ali empresas que emprestam bike, como a Tembici, temos empresas que intermediam viagens de transporte individual privado, como a 99, a Cabify, e temos empresas também que prestam serviço de delivery, como a Rappi, como a Log, Delivery Much, Alfred, iSog. Eu acho que é super importante a gente poder pontuar, porque mostra a diversidade e a riqueza do nosso setor, né? Então, esse é um grande diferencial também que a gente gosta de mencionar. Acho que a partir disso, né, dessa breve introdução daqui do Comitê de Mobilidade Urbana, de quem está por lá e o que a gente veio pensando, acho que a gente também, obviamente, pelo título que a gente carrega, a gente olhou para esse cenário, né, da pandemia e viu ele impactar fortemente a mobilidade. Então, a gente pensou o que a gente também podia fazer enquanto setor para ser propositivo, para poder colaborar nesse momento também com a construção de soluções, enfim, diante dos desafios. Acho que o primeiro ponto que a gente identificou e que a pandemia deixou bastante claro é que mais do que nunca é importante, né, que a iniciativa privada, que o poder público e que a sociedade civil consigam se juntar e se unir para que a gente possa construir políticas públicas de mobilidade urbana que sejam pautadas, né, numa agenda mais moderna, mais coerente, a agenda que tanto nós aqui temos tentado endereçar
e que a gente vai justamente dividindo isso com o restante da sociedade, do setor. Acho que, para pensar, né, um pouquinho isso, o que a gente já veio aqui conversando, né, eu acho que tanto o Vitor apresentou um pouquinho em linhas gerais do setor, a Juliana também trouxe aqui a questão da micromobilidade, queria trazer importantes e relevantes para a gente repensar. Acho que, assim, né, chovendo molhado, mas todo mundo já identificou que o grande impacto na mobilidade urbana foi as pessoas, diante, né, de todas as políticas de isolamento, né, que foram colocadas, elas passaram a repensar tanto os modos que elas utilizam para se deslocar, como os motivos também que elas utilizavam, né? Acho que aí o delivery apareceu muito bem, né, conseguindo suprir uma lacuna, né, de um momento no qual eu não precisei me deslocar para obter, de repente, um alimento, ou um remédio, alguma coisa do tipo, enquanto que se eu fosse fazer transporte, trajetos mais curtos, eu conseguia utilizar justamente bikes, eu conseguia ir a pé, e se eu fosse fazer trajetos mais longos, aí apareceu então a figura, né, e a importância do que a gente também está colocando, que é o transporte por aplicativo. Acho que o ponto aqui não é falar, né, que ele substitui e que ele vem com esse intuito, mas sim bater mais uma vez nessa tecla de como ele integra, de como ele complementa, e principalmente neste período também, ele consegue ser um aliado importante, né? As pessoas estão buscando alternativas para se deslocar, e o transporte por aplicativo apareceu aí como uma possibilidade e um ponto muito importante, barrando pessoas, né, e intenções de que estavam, né, e estão cada vez ainda aparecendo como evidentes, que as pessoas migrando do transporte coletivo para a compra de um automóvel, e que é justamente aonde a gente não quer chegar quando a gente está falando nessa construção, né, da mobilidade do futuro. Então, acho que alguns pontos, assim, para falar também, né, do que foi a importância do transporte por aplicativo nesse momento, tem uma pesquisa super relevante que eu queria compartilhar aqui, que a 99 fez, que foi uma pesquisa intitulada Como a Periferia se Conecta com a Cidade, e que basicamente foi apresentada ali no mês de julho, no Summit de Mobilidade Urbana, e trouxe alguns dados que eu acho bacanas para a gente pensar. Basicamente, essa pesquisa trouxe já que 26% das pessoas entrevistadas que não tinham carro tinham a intenção de adquirir um automóvel nos próximos meses. Então, dados, também a gente viu que cerca de 46% das pessoas que utilizavam o transporte, né, trem ou metrô, e 49% dos que utilizavam ônibus deixaram de utilizar esses modos ao mesmo tempo. E também o que a gente identificou foi um aumento de 55% no uso do transporte por aplicativo. Acho que esses dados mostram justamente as pessoas estavam fazendo escolhas para tentar, né, fugir do que seria um transporte com maior aglomeração, maior risco ao contágio, e o transporte por aplicativo ele aparece aí como uma oportunidade. E aí um ponto que é interessante dessa pesquisa, ela foi feita justamente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Salvador. E justamente pensando nessas pessoas que não tinham o privilégio, que a gente acabou descobrindo que é um privilégio, se tornou um privilégio estar em isolamento. Então, elas faziam esses transportes e buscavam transporte por aplicativo, justamente porque elas não tinham a opção de estar em casa. Então, a gente viu, inclusive, um outro perfil aí se despontando, que é um aumento de 25% da camada mais baixa aumentando o uso do aplicativo, em contrapartida, 25% menos na camada mais alta utilizando o aplicativo nesse período. Então, acho que o ponto aqui é só reforçar isso que a gente veio comentando desde o início, né? Neste momento, as pessoas estão repensando e essas mudanças, né, que vieram para ficar, que é o famoso novo normal, como a gente chama, e elas estão vendo qual é a melhor forma que elas vão ter para se deslocar. Eu acho que o principal ponto é a gente conseguir, neste momento, mostrar alternativas e, mais que isso, mostrar que existem vários modais para que elas possam considerar em seu trajeto. E aí eu acho que já vem muito de encontro aqui com o que a própria Juliana colocou, né? Que eu acho que o que a gente acredita exatamente é na integração modal, né? São vários, quando a gente fala na agenda, né, de mobilidade do futuro,
a gente entende que é necessário que diversos modais se integrem e se conectem, né? É a possibilidade que eu tenho de pegar, fazer o meu trajeto, né, da minha porta a outra porta, sendo eu pego uma bike, eu pego um metrô, depois eu pego um transporte por aplicativo, e assim eu consigo fazer todo o meu trajeto. E tem uma pesquisa, tá, inclusive, que eu acho que é bacana compartilhar, da McKinsey, que fala justamente que quando a gente tem todos os modais integrados, a gente consegue concentrar as 30% de diversos modais e que vêm sendo construídas com a ajuda também da tecnologia, elas são importantes para que a gente continue no rumo daquilo que a gente vem construindo, pensando em cidades, né, do futuro, cidades mais sustentáveis. Acho que dividindo um pouco aqui os desafios também que a própria Juliana colocou, a gente tem hoje aí dentro da questão da integração rodoviário, então tem algumas integrações físicas como as que já estão presentes. Acho que o desafio hoje também é passar, né, para a integração tarifária e o compartilhamento de dados também, que é isso que a gente imagina que é o futuro, né? Que quando a gente fala que é o primeiro grande passo para pensar no futuro da mobilidade, que é a gente ter aquilo que a Juliana também já comentou, né? Que é a mobilidade as a service, que é a gente ter uma plataforma na qual eu consigo avaliar meus deslocamentos, ver quanto tempo eu levo, ver qual é o melhor caminho para chegar até onde eu preciso e que isso ocorra de uma forma fluida e que eu consiga, então, ter a melhor experiência ou o melhor acesso à cidade, né? De uma forma mais democrática, de uma forma mais segura, de uma forma mais sem interrupções, digamos assim. Acho que esses são alguns pontos, né, que as plataformas estão trazendo soluções também para colaborar, mas mais uma vez a gente tem desafios, principalmente se pensar nessa etapa do compartilhamento ainda de dados, que ainda precisa, né, a gente realmente conversar, poder público, iniciativa privada, porque precisa que a gente tenha as APIs abertas, né, e que a gente evolua muito mais nesse sentido. Mas eu acho que a proposta é muito essa, né? Que a gente, se tem algo que a gente teve de positivo em viver esse período de pandemia, né? Que obviamente não tem nada positivo por tantas perdas e tantos fatores tristes, mas a gente também teve a oportunidade de repensar um pouquinho como que vai se construir as cidades, repensar um pouquinho nosso planejamento urbano e a agenda de mobilidade também. Eu acho que é isso, né? A gente tentar não retroceder nesse momento, considerar todas as possibilidades. Acho que a gente viu muitas cidades, inclusive na Europa, né, com várias iniciativas que, neste momento, passaram a priorizar ciclofaixas, passaram a priorizar o uso de bike elétricas por profissionais da saúde. Eu acho que essas construções é que elas não podem se perder, eu acho que é delas que a gente consegue caminhar para essa agenda de mobilidade que a gente vem tentando desenvolver nos últimos anos e que nós, né, plataformas e setor da economia digital, fazemos parte. Acho que num futuro, né, no horizonte não muito distante, é isso, né? Não só esses modos que a gente já vê integrados existentes, mas também a gente considerar as energias mais limpas, né, os carros elétricos, carros autônomos, as plataformas, né, de mobilidade as a service funcionando, e realmente a gente conseguindo ter essa possibilidade de que as pessoas se desloquem de forma segura, rápida, que o acesso à cidade seja democrático e que a gente tenha aí, né, realmente uma agenda de mobilidade urbana mais sustentável. Acho que um pouco esses os desafios, os pontos que a gente queria trazer aqui da realidade do setor, né, e de como que a gente veio contribuindo e como que a gente ainda está disposto a debater e colaborar junto com o poder público e com a sociedade civil para que a gente tenha avanços nessa agenda. Obrigada, Lilian. Obrigada, Juliana. Obrigada, Vitor. Foi muito bom ouvi-los, né? Porque realmente a pandemia, por razões óbvias, impactou grandemente a mobilidade, né? Então, acho que existe uma angústia de toda a sociedade com relação a como isso vai ficar, né? Como quando a gente ouve um dado que você falou, Lilian, de que 46%, né,
das pessoas nessa pesquisa identificou que tem intenção de comprar um carro, parece que é um pouco um retrocesso com relação a várias políticas que vinham sendo construídas no sentido, né, de favorecer a integração, transporte público. Acho que e aqui, né, nesse ciclo de debates que a gente promoveu na OAB, a gente já, no primeiro dia, passou pela questão do transporte público, como ele vai ficar, os novos custos, como que ele vai se sustentar. No dia, na semana seguinte, falamos da mobilidade ativa, que é uma grande solução para que as pessoas possam percorrer, principalmente as pequenas distâncias, com mais segurança e mais sustentabilidade, enfim, ambiental. E agora a gente traz a questão dos aplicativos e da tecnologia, que foi uma das maiores aliadas, né, para que as mercadorias, as pessoas conseguissem circular alimentos, enfim, nesse momento de isolamento. Realmente, como você disse, né, a sociedade, as empresas, o setor público, as organizações, elas têm que se unir para pensar qual é a melhor forma de endereçar essas questões, porque estamos todos no mesmo barco e o modal, ele não é... Claro que existe, né, uma competição, a gente vive num mundo capitalista, enfim, tem, mas os modais estão integrados, eles podem conviver e eles são, enfim, um dependente do outro, pode auxiliar, enfim, não existe... A gente pode pensar as coisas de uma forma mais, enfim, integrada, né? Eu acho que isso foi muito interessante ouvir. E aí eu vi que já tem uma pergunta aqui do Celso sobre a questão do crescimento do uso da bicicleta, né, no momento desse momento agora, e como que é possível melhorar a infraestrutura na mesma velocidade, né? Então, um exemplo é a criação de estacionamento para bikes nas estações de transporte coletivo, e outro desafio é a diminuição drástica dos usuários do transporte coletivo e a manutenção da sua sustentabilidade. Acho que essa é uma provocação até mais para Juliana. Mas antes disso, eu queria fazer uma provocação mais geral, com relação ao que se vocês puderem falar um pouco mais sobre o que a associação, né, a ABO2O, está fazendo para endereçar esses desafios que estão surgindo. Vocês todos já pontuaram algumas coisas, mas, enfim, imagino que alguns trabalhos estejam sendo encaminhados agora nesse momento, com relação, né, às diretrizes regulatórias para o desenvolvimento da tecnologia no setor. Enfim, se vocês puderem falar um pouco mais, e depois, Juliana, se você quiser endereçar também essa provocação do Celso, e fiquem abertos todos os participantes a fazerem perguntas aqui pelo chat. Não sei se o Vitor quiser me complementar, Vitor e Juliana, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente está pensando nesse momento aqui, especialmente do ponto de vista do Comitê de Mobilidade Urbana, que é a gente conseguir construir essa agenda positiva, né, através de um guia de mobilidade urbana que a gente pretende ser aí o apoio nas conversas e no diálogo com todos os demais atores, né? Então, a gente entende que ele é um primeiro passo para que a gente abra aí uma conversa não só com o poder público, mas com a sociedade civil, que é de cada vez mais mostrar a importância e a relevância também, né, das plataformas. Eu acho que nosso setor ele é muito novo, tudo que a gente fala e das empresas que a gente fala, o Vitor até comentou logo no começo aí que a Juliana era longínqua, imagina, é de 2000, assim, né, as coisas que faz, né, o nosso setor é tão novo e também tudo é tão acelerado, né, mas realmente o que a gente tem vivido é um pouco isso, sempre tentar justificar o que nós somos de verdade, né, quem é esse setor, por quem ele é formado, quem são essas empresas, quais são as suas realidades, e isso o nosso guia traz um pouco também. Mas mais do que isso também a gente conseguir usar esse momento para dizer como as plataformas colaboram também, né? As plataformas, elas e as empresas todas, né, elas também são importantes na geração de emprego e renda no país, elas também foram importantes e essenciais nesse momento de pandemia. Então, acho que este momento, né, e se puxar um pouco ali também mais para a questão regulatória, porque sim, por sermos um setor novo, a gente também está fortemente ou frequentemente tentando ser entendido e regulado,
a gente também tem um diálogo muito aberto, né, com o poder público, com parlamentares, enfim, para poder demonstrar a realidade desse setor. Então, acho que esse guia também, né, ele tem até uma parte bastante condensada ali no final, que é para falar sobre o que é a regulamentação e o que a gente entende como uma regulamentação positiva, baseada dentro das leis federais que já estão estabelecidas, de entendimentos do STF que já estão colocados. Então, eu acho que é muito a gente conseguir cada vez mais dar visibilidade e ter um diálogo transparente mesmo, né, para que a gente possa mostrar o valor, né, e a importância da gente na economia nacional, na geração de emprego e renda, e que se estende, inclusive, também para toda uma cadeia também de parceiros, né, de motoristas parceiros, de entregadores parceiros. Então, eu acho que esses são alguns desafios e que a gente constrói isso, assim, para realmente conseguir cada vez mais colocar em pauta, posicionar o setor e conseguir demonstrar que a gente tem muito a contribuir, assim. Então, acho que é um pouco esse, assim, em linhas gerais, o que a gente vem fazendo. Posso complementar? A gente passou durante esse processo com algumas ações positivas com o setor de delivery e de entrega, né? Acho que como quase todo negócio, ele promove no mundo externalidade, seja uma externalidade positiva, seja uma externalidade negativa. Então, o exemplo clássico é uma indústria que produz algum bem e que emite ali no seu processo de fabricação um gás poluente, é uma externalidade negativa, que o poder público deve ter atenção, mas também as empresas devem ter atenção voltadas a isso. A gente está passando por um processo de mudança no Brasil e no mundo em que essas externalidades negativas, que têm um cunho social e ambiental, devem ser observadas por essas empresas. E o setor de tecnologia, o setor dos nascidos digitais, já tem isso no DNA. Coisa que a gente não observa esse mesmo DNA de empresas tradicionais. Então, a gente está passando por esse processo de mudança, inclusive, dessa mentalidade, que responsabilidade social e ambiental não tem só a ver com marketing ou alguma ação filantrópica, mas sim como algo essencial de debatermos para que o negócio seja sustentável no tempo. Ou seja, para que ele perdure no tempo e que ele tenha um caminho de desenvolvimento em que haja benefício para a maioria das pessoas. Tá? Dito isso, o setor de entrega passou, e eu vou citar uma história só, para ilustrar um fato importante que aconteceu na nossa cidade e que corrobora com a minha fala inicial de que as empresas elas podem auxiliar o poder público com a assinatura de um termo de cooperação que a LOG assinou, esse termo de cooperação com a Prefeitura de São Paulo, para desenvolver 3 grandes ações. Então, a primeira ação era o compromisso de que a empresa não faria qualquer tipo de incentivo a velocidades excessivas nas vias. Tá? Isso a gente já praticava, logo já praticava, enfim, não corroborava, não fazia nada em relação a isso, mas assinamos esse compromisso. Mas o que é o mais importante são as 2 grandes outras ações. O desenvolvimento de um curso EAD de capacitação de direção segura no trânsito. Então, a gente desenvolveu um curso divulgado e passado para todos os entregadores. E aí cabe um grande destaque aqui. A LOG não é uma empresa somente desse last mile, ou seja, da entrega por moto. A LOG é uma empresa de logística que usa a tecnologia desde o seu início para fazer essas entregas pelo Brasil. Então, a gente utiliza todos os modais, caminhão, carro, van, avião, em determinados trechos do Brasil, até balsa, a LOG utiliza. Então, quando a gente olha para a última perna, que eu acho que é a que as pessoas mais enxergam no dia a dia, porque está na cidade e tem o nosso baú, e
tem o nosso baú ali, então fica bem claro fazer essa identificação. Nesse Last Mile, a gente desenvolveu esse curso de capacitação, passou pela análise da Secretaria de Mobilidade, passou pela CT, então um curso que a gente conseguiu realizar, é um curso importante, que só vem a reforçar as informações do trânsito. E o terceiro é uma campanha permanente de segurança no trânsito, em que a gente dá dicas antes do cara aceitar uma rota, dicas de como o cara deve usar o capacete, a importância dos acessórios de segurança, que é a famosa antena corta-pipa, o protetor de perna. E essas campanhas são realizadas em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Só que vejam, assim, os problemas em políticas públicas, eles são infindáveis. Como na nossa vida os problemas aparecem. Às vezes, quando a gente resolve o outro aparece como consequência do primeiro. Então, os problemas não vão deixar de existir. E para o setor de entrega, eles são já bem observados ali no nosso dia a dia. Seja por aglomeração, por exemplo, de entregadores em alguns locais, seja por ausência de lugar para estacionar as motos, já que estamos falando só de last mile. Então, para esses problemas, a gente pode caminhar junto com o poder público para justamente resolver esses assuntos. Acho que acabou também a época em que a gente só pedia para o poder público. Acho que a gente passa por um momento também, além do reposicionamento da empresa perante a sociedade, de participar desse processo de resolução. Então, esse eu acho que são alguns exemplos que conseguem ilustrar essas possibilidades de parceria que a gente pode ter e a possibilidade que a gente tem de realizar um trabalho conjunto, inclusive com a OAB São Paulo, para a gente começar a dar passos mais céleres para resolver problemas que a gente já identificou e a gente já tem dado suficiente para começar a pensar de maneira coletiva essas respostas. Complementar também, enfim, a importância que a Lilian ressaltou, o Vitor ressaltou desse diálogo, né, com o poder público para trazer os pontos também que a gente entende que são importantes e fazer conhecer, né, como é que funcionam essas plataformas, qual que é a especificidade de cada uma delas, qual que é a diferença entre elas, né, e para ilustrar, eu queria trazer um caso de uma reunião que eu estava com o Thiago Peixoto, né, saudoso Thiago Peixoto, deputado, discutindo as novas economias, né? E nessa reunião, um dos parlamentares resolveu ter a brilhante ideia de colocar na mesma cesta Airbnb, ride-hailing, enfim, várias empresas diferentes e falar, olha, essas empresas não podem lucrar mais do que 5% nessa intermediação, né? E aí, assim, a reunião ficou um pouco tensa. E aí o Thiago Peixoto levantou que, enfim, a gente nesse afã de regulamentar a tecnologia, né, de criar uma regulamentação, a gente está matando a tecnologia, né? A gente está matando as possibilidades de construção do futuro, né? Então, tem que regulamentar, vamos regulamentar de uma forma que seja positiva para todo mundo, sabe? Então, é importante você entender como é que funciona, saber quais são as especificidades de cada um, para conseguir ter uma regulamentação que seja adequada, né? Que não seja tirada da cartola, né? Eu vou trazer uma solução, mas que de fato ela seja benéfica para a sociedade como um todo. E isso trazendo a sociedade civil para a discussão, trazendo, enfim, todos os atores que são importantes para aquela tomada de decisão, para que não seja uma solução da cabeça mesmo, e que de fato, enfim, seja eficiente para a sociedade como um todo. E acho que isso que a BELTIOS propõe, né? Trazer diversos atores, trazer a OAB para a mesa, trazer e fomentar esse diálogo, né? Que ele é tão importante. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, se já posso passar para outra pergunta. Eu vou acrescentar, colocar mais um ponto, assim, eu acho que em todo o ciclo da política pública, ou seja, formulação, implementação e avaliação,
eu acho que é uma oportunidade de a gente ajudar a co-criar, né? Que eu acho que é isso que faz parte da cidadania ativa, né? E, 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 a, e a partir dessas caixas, a gente consegue tanto monitorar essas políticas públicas, quanto a gente consegue, de fato, ajudar na implementação, não só pelo governo. Eu acho que toda e qualquer empresa vai enxergar 3 tipos de cenário em relação à regulação. Então, o primeiro cenário é o cenário do vazio institucional. É o cenário que nunca ninguém pensou alguma regulação sobre isso. Então, vamos pegar, a Uber, quando entrou aqui no Brasil, em meados de 2014, era algo extremamente novo. Ninguém havia proposto ainda uma conexão direta com motoristas privados. E aí, nesse vazio institucional, você tem um debate para a construção desse novo arcabouço. E a gente tem esse primeiro cenário em várias e outras tecnologias. Se você pegar o blockchain não é regulado, a criptomoeda não é regulada. Conforme ela for se desenvolvendo, ela vai passar por algum tipo de debate. Então, esses são alguns bons pontos para ilustrar esse cenário. Qual que é o segundo cenário que a gente encontra por diversas vezes? É o cenário em que há alguma disposição sobre o assunto. Então, não é uma regulação precisa, a gente não consegue respostas por completo para tudo que a gente precisa para ter a segurança jurídica, mas existe alguma coisa esparsa que seja na legislação ou na jurisprudência, tá? O outro caso, o outro cenário é o cenário em que há regulação para caramba, mas você está querendo fazer algumas coisas diferentes e a legislação não permite. Esse cenário ele acontece por diversas vezes. Então, vou ilustrar um deles. O Nubank. O Nubank opera num mercado extremamente regulado. Então, para ele avançar com algumas peças, ele precisa ou sugerir revisões regulatórias, ou por diversas vezes ele faz e depois tenta ver questionar na justiça, fazer alguma coisa. Então, são esses 3 cenários que a gente precisa ter em mente na hora que a gente vai debater regulação em si. E mais do que nunca, acho que esses novos negócios, eles passam por isso frequentemente. É por isso que a gente está com 3 pessoas aqui que vivem isso no dia a dia, que é trabalhar essas políticas públicas que têm diversas espécies. Você tem uma espécie que ela é regulatória, mas você tem outras espécies que a gente também tem muitos debates. Então, se você olhar para o debate tributário que hoje a gente tem com a economia digital, é um leque gigantesco. E a gente tem um debate tributário, inclusive, no município. Se cobra ou não cobra o preço público, por exemplo, de plataformas como a 99. Então, os debates são infindáveis e eu acho que esses são os 3 cenários clássicos. E aí, para cada um, a gente tem uma abordagem diferente. Obrigada, Vitor. Acho que dá para a gente seguir para a segunda pergunta, Juliana. Sobre a infraestrutura, né? Acho que é um desafio que a gente está muito envolvido, né? Como que a gente consegue priorizar, né? Trazer essa infraestrutura cicloviária, né? Trazer a relevância e que o poder público, de fato, tenha essa percepção na hora de priorizar os investimentos. Enfim, acho que, de fato, ela caminha devagar, assim, ela tem um desafio maior até por questões financeiras, né? Do poder público, como que você consegue financiar essa infraestrutura, mas eu entendo que você tem soluções alternativas, né? Então, você não consegue construir uma infraestrutura, você consegue pensar em soluções, por exemplo, redução de velocidade da via, né? Então, que proporcionem esse ambiente mais seguro para o ciclista, né? Acho que o ponto foi muito bem colocado, a questão de estacionamento para bicicletas, próximas aos transporte coletivo. São uma série de iniciativas que a gente consegue caminhar em paralelo para garantir essa segurança, né? E tem diversos estudos, né? Eu acho que tem uma questão também de planejamento, né? Como que a gente consegue apoiar o poder público
trazendo essa visibilidade, né? Então, por exemplo, a Tembice hoje compartilha os mapas de calor, né? Onde que são as rotas dos ciclistas que são mais utilizadas, como que a gente consegue apoiar nessa malha cicloviária, né? Nesse planejamento da construção da malha cicloviária. Então, acho que essa é uma etapa importante também. Então, como empresa, a gente fica muito feliz de poder compartilhar e apoiar essas iniciativas. Não sei se completei todas as perguntas, foi bem longa. Bacana, obrigada, Juliana. Uma outra provocação aqui da Ana Cláudia Vaz, que também é sobre um tema do momento, é a questão do compartilhamento de dados, né? Então, ela quer saber, enfim, um pouco mais sobre esse assunto, como que é a garantia de que essa troca não viole direitos dos cidadãos. Enfim, se alguém puder falar um pouquinho mais sobre LGPD. Posso aqui começar também, falar alguns pontos. Eu acho que todos nós aí acompanhamos ativamente aí a questão, né, da LGPD, enfim, um movimento que está se iniciando agora, na verdade, né, para de fato, com a sanção da lei e de fato agora com a constituição da agência, né, que deve regular exatamente como isso acontece. Eu acho que pensando aqui, né, do nosso lado, a gente acredita, como a Juliana também comentou, que as plataformas podem e têm, né, insumos e dados aí importantes que podem colaborar, sim, para a elaboração de políticas públicas. A gente tem esse compromisso. Eu acho que diversas vezes a gente tem aí iniciativas que mostram, né, divisão de mapa de fluidez com as cidades, divisão de mapa de calor que demonstra onde exatamente também estão concentradas as nossas atividades. Eu acho que o principal ponto é que esses dados, sim, eles são sensíveis, né? Então, ao compartilhar esse tipo de dados, certamente a principal preocupação das plataformas, ainda que sim, interessadas em contribuir, em poder colaborar com as cidades, mas também garantir a privacidade dos usuários. Então, dados nesse sentido, quando são compartilhados, né, existe toda um formato ideal, né, de que esses dados são anonimizados, que esses dados realmente não podem ser passados de forma a expor essas pessoas que usam a nossa plataforma e que acabam compartilhando para que o funcionamento aconteça. Então, acho que, dados esses cuidados, né, interpretando e entendendo justamente principalmente a LGPD e outras leis, né, que acabam incidindo sobre esse processo, eu acho que esse é um pouco do desafio atual também, né? Tem por esse lado justamente uma série de pontos que a gente precisa observar, ao mesmo tempo que a gente quer colaborar com as cidades, e aí eu acho que às vezes chegar ao meio termo, né? Basicamente, as cidades procuram mesmo muito as plataformas, justamente porque vão construir seus planos de mobilidade, gostariam de ter acesso a dados, e a gente sempre tem esse diálogo aberto e constante, mas a gente sempre precisa, né, e o faz, né, de colocar o limite daquilo que é possível dentro, né, da LGPD, do Marco Civil da Internet. Acho que são pontos super importantes e delicados e que cada vez mais a gente precisa, né, ficar bastante atento. Bacana, obrigada. Eu vou fazer um complemento, também agregar também nessa discussão da LGPD. Qual que é um dos grandes riscos que a gente tem aqui para o setor e a gente que opera bastante na cidade? É que os municípios e estados passem também a querer regular proteção de dados pessoais. É por isso que a gente apoia a aprovação da PEC 17, que inclui na Constituição Federal que o assunto ele deve ser tratado nessa esfera federal. E enquanto a gente não tiver Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente tem esse risco, tanto é que alguns municípios pelo Brasil já têm medidas propostas de regulação de proteção de dados pessoais. Fora isso, a gente tem um ambiente nesse ínterim entre a Constituição da NPD e não de ter outras instituições públicas querendo tratar do assunto sob o seu viés. Então, a gente tem PROCON, a gente tem Ministério Público,
A gente tem algumas agências reguladoras, inclusive federais, que tratam do assunto mesmo de maneira tangencial, como o Banco Central e a Anatel. Então, até a gente ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente tem essa preocupação e um zelo maior, até em virtude de algumas solicitações que, inclusive, algumas prefeituras fazem desse compartilhamento de informações. Por óbvio, a gente já está respeitando a LGPD antes dela até ter sido sancionada. Então, até antes, até na fase de discussão, a gente já tinha essa preocupação e mantém essa preocupação. Então, para quem usa a 99, a Log, a Tembis, pode ter certeza que não está compartilhando dado pessoal de ninguém, já porque participamos do processo de criação da LGPD. Já no anteprojeto do Ministério da Justiça, a gente já estava em cima desse assunto. O grande desafio, eu acho que é mais interno, porque como a gente tem um volume muito grande de dados, a gente tem que ter fluxos de informação e de adequação internos muito rígidos e comprovar que esses fluxos estão sendo obedecidos. Então, você imagina que possa ter uma empresa de tecnologia que o departamento jurídico ou a área de proteção de dados, o DPO, não tinha, que é uma função nova, né, essa função do encarregado, não tinha contato nenhum, ou o jurídico nunca teve um contato tão próximo assim com a turma de tecnologia que está lá olhando esses dados. E aí a gente passa a ter uma relação muito mais próxima e constante entre esses dois departamentos. E muitas vezes a linguagem que a turma de tecnologia utiliza e a linguagem do jurídico, às vezes não combinam. Então, você tem que passar por um processo de tradução simultânea a todo momento. Então, a gente está passando por esse desafio interno de adaptação à LGPD, mas como a gente já estava participando desse processo, a gente já está mais adiantado do que, creio eu, do que acho que outros setores mais tradicionais que também são impactados pela LGPD. Pode ser que eles não tenham a tecnologia como core business, mas que tratam os dados de alguma forma. Então, para esse segmento, eu acho que tem um processo ainda mais trabalhoso aí de adaptação interna. Bacana, obrigada. Uma questão que surge também, acho que na linha desses desafios, né, que foi até mencionada pela Juliana também na fala dela, da questão da integração dos meios de pagamento, né? O que vocês veem como maior desafio para que isso caminhe, enfim, mais rápido, né? Seria um desafio, enfim, não é um desafio regulatório, é um desafio mais de vontade, um desafio operacional? Como que vocês veem essa questão? Posso começar também esse ponto. Eu entendo que esse desafio, o poder público ele tem essa vontade, né? Então a gente conversa com o poder público de diversas cidades, assim, e eu acho que o sonho deles é de fato ter essa plataforma que consiga agregar os diversos modais, né? Então você percebe que tem iniciativas mais incipientes, né? Sei lá, protótipos ainda em beta, que tem essa visão esse plano futuro, né, de fazer essa integração mais ampla, né, incluindo também a parte de pagamentos, né. Então, você percebe, por exemplo, em São Paulo tem o decreto do Bruno Covas falando que o bilhete único também deveria ser usado para pagar transporte privado por aplicativo, bicicleta, né? Então, você percebe que tem essa vontade do poder público, mas esbarra, de fato, em parte de construção mesmo, né? Então, você percebe que tem alguns municípios que estão fazendo parcerias com outros países, né? China, para trazer soluções que se adequem à realidade do Brasil e que consiga ser lapidado. E tem também, tanto a parte tecnológica, né? Mas também tem desafios burocráticos, né? Então,
São Paulo, por exemplo, a partir do momento que o dinheiro entra no bilhete único, ele é carimbado, ele tem uma ordem de priorização para distribuir para as iniciativas do transporte público, né? Então, você já entra meio carimbado para ir para o metrô, para o ônibus, para a CPTM, enfim, de acordo com uma hierarquia, né? Então, você, a partir do momento que tem esse direcionamento do dinheiro no bilhete único, ele não consegue ser direcionado para uma empresa privada. Então, você tem esse desafio também burocrático, né? Que eu acho que enfim, vai levar algum tempo para conseguir ser solucionado. Mas, em paralelo, a gente percebe que está tendo um movimento de tentar soluções alternativas, então tem essa vontade, né? Então, acho que é o primeiro passo, né? Você ter essa vontade, e acho que com o apoio também do setor privado, a gente consegue pensar em apoiar, né? Como que a gente consegue estar junto do poder público, viabilizando essa solução que eu acho que vai ser benéfica para todo mundo, né? E principalmente para o usuário que vai conseguir traçar qual que é a melhor alternativa de deslocamento para ele, dependendo do momento que ele está vivendo, né? Então, se é a rota mais sustentável, se é a rota mais barata, se é a mais rápida, enfim, acho que ele vai conseguir parametrizar e ter uma solução lá, já que faça toda essa análise de dados para ele de forma em tempo real e ele consiga fazer o pagamento. Então, esse é o nosso sonho, e a gente está, acho que nesse momento, né, de pensar o que a gente consegue colaborar para tirar essa ideia do papel. Eu acho que, só complementando também esse ponto aí, Manu, acho que tem dois eixos muito importantes, a Ju já comentou, mas acho que o primeiro ponto é isso, né? A gente sabe que há uma disponibilidade de ambas as partes e já há vontade política em diversas cidades e estados, principalmente considerando os grandes centros, para a gente realmente ter essa cooperação entre poder público e iniciativa privada, para que a gente chegue neste momento justamente de integrar dados e que a gente consiga disponibilizar isso numa plataforma única. Acho que esse é um ponto, a cooperação e a gente estar nesse estágio já de fato de relação entre poder público e iniciativa privada em diversas esferas, né? E eu acho que aí outro ponto também é pensar que isso é um processo de digitalização, de você abandonar uma forma super antiga ou tradicional de ser feita, né, pagamento ou utilização do transporte, que no geral é uma agenda tradicional de alguma forma e que vem aí se modernizando e com as plataformas também ganhando inovações. Mas eu acho que é isso também. Tem aí um rito também da gente conseguir que a digitalização também chegue, né, dentro desse universo, do universo dos transportes, da mobilidade urbana, e eu acho que esses são os dois principais pontos. Assim, se poder público e iniciativa privada já conseguem estar nesse ponto, neste momento, e principalmente se considerar cidades menores, realidades diferentes e diversas pelo país como um todo, né? E aí só para finalizar, assim, eu acho que o Banco Central está caminhando nesse sentido de abertura dessas possibilidades com a discussão do Open Banking, né? A partir do momento que eu tenho Pix mais Open Banking, Pix entendido como o pagamento 24 horas por 7 em poucos segundos, significa que eu passo o dinheiro para a Lilian e eu não preciso esperar a área bancária, o horário bancário para o dinheiro cair na conta dela. E a partir do momento que a gente discute Open Banking, que é justamente esse grande banco de dados que as fintechs vão poder utilizar esses bancos de dados para promover novos produtos e serviços, eu acho que a gente pode abrir esse mercado e aí vai ser relativamente mais fácil o poder público começar a aderir a algumas soluções. No sul do país, em algumas cidades, já é possível você usar um meio de pagamento digital para recarga do bilhete único. Porém, essa não é a realidade para outras cidades, onde a pessoa ainda precisa ir até um totem ou ir até algum lugar para carregar o seu bilhete único. Eu acho que a gente tem que ter, com esse grande banco de dados, essa possibilidade de fazer esses pagamentos de maneira mais ágil e fácil, a gente vai conseguir agora acelerar nessa agenda
de integração dos meios de pagamento, que é uma agenda que dentro da empresa já está mais do que claro que isso já é feito. Então, o que está acontecendo dentro das empresas? É assim, a partir do momento que eu tenho os dados gerados de algum tipo de relação de negócio ali, a partir desses dados eu começo a criar camadas de pagamento. Então, só para ilustrar o que eu quero dizer, dentro da empresa funciona mais ou menos assim. Se eu sei que a determinado estabelecimento comercial está vendendo muita capinha de celular, mais do que às vezes ele está dando conta de capinha de celular, é quase que natural eu pensar, pô, por que eu não ofereço crédito para esse comerciante ter condições de avançar com o negócio dele de capinha de celular? Então, aí eu começo a agregar algumas verticais no meu negócio, como os meios de pagamento. A mesma coisa acontece, por exemplo, em restaurante. Se eu sei que determinado restaurante vende muita pizza de mussarela, é quase natural eu pensar, por que eu não ofereço mussarela para esse cara? Então, a gente está passando por um processo de criação dessas camadas de negócio e que meio de pagamento é quase que natural que seja incluído. É por isso que na Associação Brasileira Online e Offline, a gente tem esse pilar, porque ele é muito sinérgico ao pilar daquelas plataformas online e offline que conectam o mundo digital ao mundo físico, que tenha esse pensamento, que tenha essa possibilidade. E isso vai ser fundamental no Brasil, onde a gente ainda tem uma concentração bancária, e que para esses novos entrantes terem um caminho de desenvolvimento saudável e sustentável, para que venham a competir de fato com instituições financeiras, que a gente tenha uma boa governança do Open Banking, e também tenha um olhar atento e essa agenda de concorrência esteja no Banco Central, assim como a agenda da segurança está também no Banco Central. Obrigada. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Thiago Tifaldi, né? Então, acho que essa até vai para a Juliana, que mencionou a questão de IoT, né? Ele pergunta, né? Como que se coloca a questão da IoT se levarmos em consideração o pacto federativo e a predominância do interesse? Algumas regulações se mostram tão burocráticas que se torna mais fácil para as plataformas, por exemplo, investirem em drones que estimular e fomentar a mobilidade ativa. Veja o caso da regulamentação das patinetes elétricas em São Paulo. Empresas como a iFood, por exemplo, escapam a essa recalcitrância de regulação. Ele diz depois, né? Quero dizer, às vezes é mais fácil buscar nas agências reguladoras, Anatel e ANAC, que buscar no interesse local a implementação de infraestrutura, por exemplo, a cicloviária para os modais ativos ou assistidos de mobilidade. Então, não sei, Juliana, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão de IoT, os desafios. Eu acho que, enfim, o IoT ele vai, com certeza, com 5G, ele vai se popularizar mais, mas, enfim, a gente consegue ter algumas iniciativas. A iniciativa que eu mencionei foi a de colocar sensores nas bicicletas e conseguir... É um projeto que a gente tem, protótipo, para conseguir medir, de fato, essa questão de pluviométrica, poluição, né? A gente sabe que tem um desafio gigante e está no começo ainda dessa discussão. Então, a gente vai acompanhar de perto e, enfim, ver como é que vai se desenrolar. Mas a gente tem, enfim, uma fé que essa discussão, pelo menos o 5G, vai caminhar bem e vai conseguir evoluir com essa disseminação e popularização dos sistemas de IoT. Não sei se o Vitor também estava envolvido, acho que mencionou um pouquinho o histórico dele aí do iFood, se quiser trazer também. Eu acho que assim, o IoT, acho que a oportunidade ela é enorme, tá? Desde o ponto de vista da geladeira, passando pelo nosso televisor. Hoje eu vou conseguir conectar o estoque da minha geladeira ao supermercado por meio da plataforma. Então, eu vou poder programar a minha geladeira caso, sei lá, falte ovo, que
essa informação seja encaminhada para o supermercado, ó, preciso de ovo, e já venham entregar ovo na minha casa. Então, isso está claro, mas tem um aspecto para a gente chegar lá como cidade, como Brasil, que a gente ainda não resolveu, que é, como a Juliana disse, o passo anterior do IoT é o 5G. E hoje a gente tem legislações para a instalação de antenas que são muito restritivas. Embora a gente tenha tido uma lei geral de antenas que foi recentemente sancionada, os municípios ainda não implementaram. Então, em vários locais do Brasil, a gente tem restrição de antena de telecom perto de praças, perto de hospitais, perto de residências. Então, a gente tem... Por quê? Porque quando essas legislações foram pensadas, havia muita dúvida sobre os efeitos dessas antenas na nossa vida. Causavam ou não causa câncer? Esse era o debate. E esse debate foi perdendo força à medida que a ciência foi comprovando que não vai causar câncer. Mas ainda há esse rescaldo. Então, se a gente não tem essa nova readaptação para o nosso espaço urbano, nossa cidade, a legislação e o direito urbanístico trata também dessa disposição, a gente vai ficar travado, a gente não vai ter o IoT com todo o potencial que o IoT pode ter. Então, esse é um passo importante que a gente precisa dar. Bacana, obrigada. Bom, para quem não conhece a sigla, esqueci de falar no comecinho, a IoT é a internet das coisas, né? E agora a gente vou passar para a última pergunta do André Pini, e aí depois, enfim, vou abrir aqui a palavra para vocês fazerem uma fala de encerramento rapidinha, após essa pergunta do André Pini, que é a seguinte, né? Então, ele provoca um pouco sobre a questão da sustentabilidade, né? E coloca a questão das baterias hoje, né? Que são de lítio e que, enfim, a gente já tem um problema ambiental relacionado a isso, então ele quer entender um pouco melhor como que é feito o descarte de baterias. Enfim, não sei se exatamente, enfim, imagino que patinetes tenham muito mais essa questão também, né? Não sei se, Juliana, se vocês enfrentam essa questão, enfim, também ele coloca que trouxe essa questão, acho que foi a Lília na fala dela que trouxe a questão dos veículos elétricos, né? Enfim, também, não sei se você, qual das duas prefere abordar esse ponto? Eu acho até, na verdade, pensando, né, na agenda de veículos elétricos como um futuro justamente para que a gente tenha mais sustentabilidade, né, que a gente consiga reduzir gases, né, de efeito estufa e consiga também ter maior qualidade do ar, enfim. Mas ainda é uma realidade que, por diversos fatores, ainda está distante um pouco daqui da realidade brasileira, né, enfim, a gente conseguir avançar nisso também. Então, acho que esse é até ainda um ponto que a gente imagina que possa ser um pouco mais endereçado mais no futuro, quando a gente conseguir ter isso mais consolidado aqui pela América do Sul, enfim, na América Latina. A gente ainda não está com as bicicletas elétricas, né? A gente fez um piloto, mas ainda não tem uma operação consolidada, enfim, já rodando de bicicletas elétricas. Esse é um desafio, né? Um modal sustentável, mas a questão do descarte, de fato, é um ponto de atenção, né? Então, a gente está fazendo esse dever de casa, está estudando para conseguir endereçar da melhor forma. Então, a gente está estudando quais são as melhores alternativas para conseguir, enfim, ser sustentável por completo, né? Então, não basta você vender ou sou sustentável, ter um meio sustentável se de fato tem essa preocupação em relação às baterias. Então, a gente já está fazendo esses estudos dos possíveis caminhos. Perfeito, obrigada. Quero agradecer a todos os palestrantes e, enfim, abrir aqui uns minutinhos para vocês fazerem uma fala de encerramento, que a gente já está chegando ao fim aqui do nosso webinar.
Eu vou começar aqui, Manu, muito obrigado, tá? OAB São Paulo, Lilian. Eu acho que esse é um primeiro papo, acho que a gente pode trazer vários temas e explorar com maior profundidade cada um deles. A gente conta muito com esse espaço, eu acho que o trabalho da comissão pode expandir para todo o Brasil com impactos positivos. Eu acho que para não só para a cidade de São Paulo, mas também para o Brasil todo. Eu quero também deixar aberta essa oportunidade lá para conversar com as demais empresas também da associação. A gente tem vários cases interessantes e assuntos a tratar lá, e também convidá-los para o lançamento do Guia de Mobilidade Urbana, que a Lilian comentou, pode falar um pouquinho mais, que vai ser muito bacana contar com o apoio aí de vocês aí nessa empreitada. Obrigado novamente. Bom, pegar o gancho aqui já então do Vitor. Mais uma vez agradecer e parabenizar esse espaço de diálogo aberto com a OAB. Eu acho que faz toda a diferença. Uma instituição como a OAB estar aberta ao diálogo, né, e com vários atores, e fez vários debates ao longo desse mês, né, e de um tema extremamente importante e que demonstra, né, que também entende essa agenda como importante por ter uma comissão, né, de direito urbanístico independente, e que a gente consegue dialogar com vocês e construir tantas coisas, né? A gente, pelo menos, está super nessa expectativa de poder ter mais ações com vocês e poder endereçar mais outros temas. A gente acha que super podemos unir essa força com vocês também. E acho que, já que desde o início também vocês inspiraram e compartilharam muito também com a gente ali no momento que a gente estava começando, né? Construir o Guia de Mobilidade Urbana. Então, com certeza contamos com vocês e estaremos juntos aí no lançamento e nas próximas ações e debates que a gente espera que ele fomente, que a ideia é realmente essa, a gente dar esse salto também ali no Comitê de Mobilidade Urbana da Associação, para que a gente também leve a público aquilo que a gente debate sempre internamente, aquilo que a gente vive no dia a dia, mas é que a gente sabe que pode gerar outras ações se a gente conseguir expandir isso para a sociedade, enfim, para outros órgãos e outras instâncias. Então, obrigada pelo espaço e pela iniciativa. Parabéns. Eu também faço minhas palavras do Vitor, da Lilian. Queria parabenizar a iniciativa, né? É um canal muito importante para a gente dialogar e trazer, enfim, acho que diálogo, né? É tão rico nesse momento que às vezes as questões estão tão polarizadas. Ter um ambiente como esse para a gente conseguir colocar diversos pontos de vista, né? E entender a fundo as questões não tem preço, né? Então, muito parabéns mesmo pela iniciativa, Lilian, Manu. E até fazer um desabafo aqui, eu vi um comentário do Ricardo que daria para comentar, daria para ficar horas e horas a fio conversando sobre esse tema, conversando sobre outros temas também muito interessantes. Então, acho que o Vitor e a Lilian também se colocaram à disposição, né? Eu também me coloco à disposição, e eu acho que a gente tem que cada vez mais fomentar esse tipo de ambiente, esse tipo de local para a gente dialogar. Muito obrigada. É um prazer ter tido esse rico debate no Dia Mundial Sem Carro e no mês da mobilidade. Enfim, a OAB, acho que a Lilian, não sei se é a presidente da comissão, né? Lilian, não sei se você quer fazer uma fala aqui também de encerramento, fique à vontade. E, enfim, agradecer também a todos os participantes. A gente teve, hoje foi o dia recorde de audiência aqui das últimas. Enfim, acho que o debate, a cada dia, ele vai só melhorando, né? O que aumenta também a audiência. Isso, eu acho que aumenta a compreensão das pessoas. Eu aqui fiquei encantada, com muita vontade de fazer um monte de pergunta, mas me comportei e a gente vai abrir outros espaços. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa comunicar e a gente precisa compartilhar conhecimento. Eu acho que falta compreensão
Nós estamos num ano muito importante que a gente tem uma agenda de eleição e, portanto, a gente tem planos de governo que estão sendo montados e a gente tem tentado trazer todas essas questões que são importantes. Agenda 2030, as ODS, a cidade inteligente, as políticas públicas, todas que estão conectadas, né? Vocês devem estar acompanhando e para os nossos ouvintes que ainda são jovens e novinhos aí na temática, tem uma carta que está sendo construída, a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, que dialoga com toda essa discussão da tecnologia, com a proteção de dados, e a segunda parte dessa, daqui um pouquinho ela vai estar sendo colocada em consulta pública, e a segunda parte dela vai ser o desafio de treinar os municípios. Então, eu faço parte desse grupo, eu pessoalmente, né, dessa construção, e portanto, o conhecimento que as pessoas tenham, a população de modo geral, de todas essas possibilidades, isso é muito importante. Para quê? Para cobrar da agenda da política pública. E eu acho que essa mesa e todas as outras, têm uma missão importante de como dialogar e contribuir com essas políticas públicas. Há uma lacuna de conhecimento e as pessoas têm uma visão muito equivocada de que a gente vai ter um amontoado de aplicativo e que ele soluciona o mundo. Então, a gente precisa sentar e conversar com quem entende do assunto e dizer, olha, vamos organizar o que é possível ser feito, e é um instrumental que sai colocado à disposição, que não sai mais da vida da gente. Então, essa mesa foi muito rica, eu acho que ela dialoga com todas essas problemáticas que a gente tem vivenciado, né? A diminuição do número de passageiros no transporte coletivo, a nossa preocupação de quem cuida e quem pensa na mobilidade, de não deixar com que esse momento pandemia traga de novo um excesso de veículos nas ruas, um dimensionamento da cidade enquanto espaço melhor organizado e o financiamento para que essa infraestrutura toda seja alocada. E a inteligência, a tecnologia, ela é um instrumental, um básico importante para vários desses segmentos e para várias dessas conexões. Então, as pessoas pouco sabem disso, e eu fico aqui um convite para vocês, para a gente voltar e refinar esses assuntos e trabalhar sobre essas questões e trazer a público essa compreensão e a forma de inserção na vida das pessoas e a forma de cobrança do poder público. Então, a mesa toda, eu só tenho a agradecer. A comissão está muito feliz, o nosso núcleo de mobilidade está muito satisfeito, muito orgulhoso. A gente conseguiu aí fazer um mês sedutor e desafiador. E, mais uma vez, eu agradeço vocês terem cedido um tempo da agenda de vocês, que eu sei que é bastante complicado, para estar aqui conosco. Então, a comissão está de portas abertas para vocês e vamos dialogar mais sobre essas questões. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos.